Deus tem para nós uma vida abundante, uma vida extraordinária, uma vida além do esperado, uma vida de bênção, uma vida onde nós temos acesso a heranças espirituais, a um poder extraordinário, a um sobrenatural, e nós precisamos acessar e viver e tomar posse de tudo isso, da vida abundante que Jesus Cristo conquistou para nós. Tem um exemplo que John Bevere dá, ilustrativo, de alguém que vai ajudar uma tribo lá isolada, e eles mandam um carro maravilhoso. Então imagina essas SUVs lindas aí, incríveis, e eles foram lá e mandaram aquele carro maravilhoso, espetacular, para aquela tribo que não tinha o menor contato com a sociedade. E aí passaram algum tempo, e depois de meses e meses e meses, eles chegam e percebem que aquela tribo nunca tirou aquele carro do lugar. Ninguém nunca ligou o carro e foi buscar água, ou foi fazer alguma coisa. Aquele carro ficou isolado, e aquele carro virou um lugar para dormir, aquele carro virou um lugar para ligar o ar-condicionado, aquele carro virou um lugar de diversão, e ninguém nunca virou a chave e usou aquele carro para aquilo que realmente o carro servia. O que eles fizeram? Eles ganharam o carro? Sim, o carro estava debaixo da posse deles, estava, mas eles usufruíam daquele carro? Não. Então nós temos uma vida abundante, que muitas vezes o inimigo nos impede de vivê-la plenamente, de usar tudo isso, de acessar tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz por nós. E a gente vive com uma herança, como se fôssemos alguém que recebemos um prêmio de um ente querido. Pegamos o testamento, vimos aquele valor extraordinário e não pegamos um centavo. Jesus Cristo morreu por nós, e como nós temos vivido, o que nós temos usufruído, como temos vivido nossa herança. Estamos vivendo em abundância ou escassez? Estamos vivendo em tristeza ou alegria? A palavra de Deus diz assim, em João capítulo 10, eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. Estas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas as ovelhas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então Jesus vem e afirma de novo, explicando aquilo que ele disse assim: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões, assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará, sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, ou a tenham em abundância. E a gente vai para o significado disso. Esse é o nosso verso principal aqui. Eu sou o bom pastor ele dá vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando eles veem um lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e os dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, que estão chegando, que estão lá na Ser Vivo hoje. Obrigado, Jesus. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado, enlouqueceu porque ouvi-lo. Mas outros diziam: essas palavras não são de endemoniado. Pode um demônio
abrir os olhos do cego. Glória a Deus. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que vocês tenham uma vida além, uma vida extraordinária. Olha só, a palavrinha que está aí é perissos do grego. Isso significa abundantemente, de uma forma marcada pela quantidade ou grau, copiosamente, mais do que alguma coisa. É algo gigantesco. O que Jesus está dizendo, eu tenho vida para vocês. Isso já seria extraordinário, porque o ladrão está vindo matar, roubar e destruir. Ele está dizendo, uma boa notícia, eu tenho vida. Só que ele não para por aí, ele está dizendo, olha, eu não tenho qualquer vida para você, eu não tenho apenas vida para você, eu tenho um tipo de vida, eu tenho um modelo de vida, eu tenho um jeito de viver, e a vida que você vai ter em mim, não vai ser qualquer vidinha, não vai ser qualquer coisa, não vai ser corriqueiro, não vai ser apenas ser livre do diabo, mas a vida que eu tenho para você é uma vida extraordinária, uma vida abundante, uma vida plena, uma vida completa. É isso que Cristo tem para nós. Ele nos chama como bom pastor para a gente viver nesse nível. Igreja, Deus tem uma vida abundante e extraordinária para você. Ele não te chamou para ser medíocre, Ele não te chamou para ser mais um, Ele não te chamou para viver à toa, Ele não te chamou para sobreviver, Ele te chamou porque você é especial para o grande propósito dEle. Em nome de Jesus, com essa palavra, você vai receber o poder do Espírito Santo para cumprir, para viver tudo aquilo que Cristo conquistou para a tua vida, em nome de Jesus. Ovelha, ela precisa de cuidado, ovelha não vive sozinha. E existem duas possibilidades para a ovelha, dois lugares onde ela pode estar. Ela pode estar na mão do falso pastor, do assalariado ou do mercenário, ou ela pode estar na mão do bom pastor. Muitas ovelhas, muitas pessoas estão nas mãos do inimigo. Você conhece pessoas perto de você que trabalham do teu lado, que trabalham na tua empresa, que são da tua família, da tua casa, que elas ainda não pertencem ao aprisco de Cristo. E essas ovelhas estão sendo tratadas de que forma? A primeira maneira como o diabo trata essas ovelhas é como um assalariado. Então, dentro desse nível, essa ovelha, ela não está sendo judiada ou massacrada pelo diabo, ela está lá. Mas se ela precisar de alguma coisa, o diabo vai dar a vida por ela? Ele está lá olhando, não tem interesse. Mas, o que é interessante, as pessoas que estão vivendo fora da proteção de Cristo, por um tempo, elas podem até estar nesse lugar, onde as coisas não estão tão ruins, sabe? Ela está indo, está conquistando uma coisa ou outra, está vivendo, mas ela não tem o cuidado, ela não tem alguém que se sacrifique por ela até o último nível. Mas o diabo, ele não para por aí, ele veio para matar, roubar e destruir. Existe um segundo lugar, que é o roubar. O diabo não apenas deixa aquela ovelha iludida ou suscetível a um ataque do lobo, mas ele começa a roubar aquela ovelha. E aí a gente pensa muito pequeno, a gente pensa roubo no sentido material, mas sabe qual tem sido o item mais roubado pelo diabo nos dias de hoje? Um item tão simples, que os antigos tinham mais do que nós: paz. Pessoas ricas, milionárias, bilionárias, não conseguem encostar a cabeça no travesseiro e dormir. E aí a gente olha, o diabo não está roubando. Mentira, ele está roubando. Ele está roubando a paz, ele está roubando a alegria, ele está roubando os valores familiares, ele está roubando a honra. O conceito de honra tem sido roubado. Ele tem roubado a identidade, feito as pessoas acreditarem que são de outro sexo, que são bichos, que são animais. Ele tem roubado a compaixão. Diante da atrocidade que nós vimos esses dias, pessoas sendo entrevistadas dizendo: não estou nem aí, que ele tinha uma filha de 2 anos.
O diabo está roubando a empatia, o diabo está roubando a inteligência, o diabo está roubando a lógica, o diabo está roubando o senso das pessoas de justiça. Mas ele não para por aí. Depois do roubo, depois da exploração, o que o diabo faz? Ele avança para o extermínio, ele vai para a morte. Ele não quer apenas roubar, ele não quer apenas prejudicar, ele não quer apenas prender, ele quer matar. Ele vai até as últimas consequências. Pessoas estão morrendo todos os dias de overdose, pessoas estão morrendo assassinadas, pessoas estão morrendo em guerras inúteis, e o diabo tem avançado nisso, matar as pessoas. E aí, o ponto mais cruel é a destruição. Não é apenas a morte, mas é a destruição, é arrebentar com tudo, é tirar toda a esperança, é não deixar absolutamente nada, é criar um terreno devastado. Mas quando Jesus Cristo chega, ele chega com o evangelho, ele chega com a boa notícia. Então todas essas ovelhas da mão do diabo, todas essas ovelhas presas pelo inimigo, agora elas têm uma boa notícia: o bom pastor chegou. Quando Jesus Cristo está pregando as bem-aventuranças, ele está dizendo: olha, as coisas vão virar de ponta cabeça, porque o reino vai ser tomado por mim. Eu cheguei, eu vou morrer na cruz do Calvário, eu vou vencer o diabo, e você vai vencer comigo. Não faz sentido a gente viver preso nessas mentiras, nesse roubo, nessas armadilhas de Satanás, se Jesus Cristo chegou. Se Jesus Cristo entrou no aprisco pela porta principal, o ladrão sai correndo de medo, as ovelhas conhecem a sua voz. Então, igreja, Jesus Cristo nos resgata. Mas se Ele apenas nos resgatasse dessa destruição, dessa morte, já seria incrível. Mas não é isso que Ele faz. O que Ele faz? Ele nos leva para uma vida abundante. Ele está dizendo: eu não vou apenas tirar você desse lugar terrível, mas eu vou te levar para um lugar absurdamente maravilhoso. O que ele faz com o filho pródigo? Não, eu não vou aceitar você apenas como um dos meus trabalhadores, mas você vai se assentar à mesa comigo. Deus vai te levar para a mesa, Deus vai te levar para os lugares de honra. Nós temos que buscar essa fé, essa consciência, essa certeza no Deus a quem nós servimos. Nós não fomos chamados para viver uma vida de roubo, de destruição e morte. Essas são as ovelhas do diabo. As ovelhas de Jesus são chamadas para viver, e viver em abundância, em nome do Cristo, em nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Jesus Cristo entra pela porta, e Ele é a porta. A porta é a maneira como nós acessamos os lugares. Você chegou aqui nesse lugar hoje, e você passou por uma porta. Se aquela porta estivesse fechada, se o Roberto ali não tivesse aberto a porta, teria culto? Provavelmente não, ou faríamos no meio da rua, não sei. Mas nós precisamos passar pelas portas para acessarmos lugares. Se as portas estão fechadas, não temos acesso. Quando você entra na tua casa e está na hora de dormir, o que você faz? Você fecha, você tranca todas as portas. Para quê? Para que o ladrão não tenha acesso à tua casa. Quando na tua casa bate a porta alguém que você ama, o que você faz? Você abre a porta, porque você deseja que aquela pessoa tenha acesso. E o mundo espiritual é da mesma maneira. Nós abrimos portas e nós fechamos portas. Mesmo sendo salvos e pertencendo a Cristo, nós precisamos estar atentos com as portas que nós abrimos e com as portas que nós fechamos. Se nós abrimos porta de honra, se nós abrimos porta de perdão, se nós abrimos esse tipo de porta, esses acessos, se nós abrimos a palavra de Deus, que é uma porta, é um portal maravilhoso, o que nós recebemos? Quando você liga a tua televisão, você está abrindo portas. Você está abrindo portas espirituais para entrarem na tua casa. Os demônios em quem é cristão convertido, eles não têm legalidade para atacar a tua vida, para entrar na tua vida. Para eles entrarem, você precisa abrir uma porta. Você está muito irritado com a tua esposa, você está muito irritado com a tua esposa.
E aí chega aquela situação que dá aquela vontade de chutar a mesa. Eu nunca passei por isso, tá, gente? Nunca, mentira. Mas chega aquele momento. Se você chuta o pé da mesa, o que acontece? Se abre uma porta. Cala a boca, sua idiota! O que você fez? Na hora que você abre essa porta, o que entra? Gritaria, confusão, medo, bagunça, baderna, desespero, ódio, passado. O que entra no quarto dos teus filhos? Quando nós colocamos lá uma música que não é de Deus, o que entra? Músicas que são consagradas a demônio na sua maioria, o que entra? Quando nós colocamos música de Deus, o que entra? Eu fui com a Gabi, depois que eu peguei meu diagnóstico, a gente foi numa médica especialista, na esperança de não ser, e nós fomos ali no caminho, na estrada, aflitos, com o coração pesado, e a gente colocou um vídeo da Ana Clara, aquela cantora pentecostal, maravilhosa, participação dela lá na Advec, a gente colocou no YouTube, foi ouvindo, a gente começou a chorar dentro do carro. Que porta a gente abriu? Porta de cura, porta de bênção, né? Agora imagina se eu colocasse uma Marília Mendonça para tocar, né, amorzão? O que ia abrir? Então a gente precisa ter um cuidado, tudo isso são podes. Eu estou falando de música, poderia falar de briga, poderia falar de qualquer outra coisa, são tantas coisas, de inveja, de competição. A porta, gente, ela é a representação da entrada no mundo espiritual. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, ele entra. Se você não abrir, até Jesus bate para entrar na porta. Então, quando nós vemos lá a chave da igreja da Filadélfia, eu te dei as chaves das portas. A porta é que eu abro, ninguém fecha, que eu fecho, ninguém abre. O que é chave? É possibilidade de você abrir, de você entrar. Porta é muito importante. Segundo lugar, o porteiro abre a porta. Quem que é o porteiro? É o dono. É o dono do aprisco, o dono de todas as coisas, Deus Pai. Jesus Cristo é a porta, Ele é o acesso. Quando nós entramos por Ele, nós temos vida abundante. E o porteiro é o próprio Deus. O porteiro é o guarda, aquele que protege, aquele que tem as chaves, aquele que permite que a porta, que Jesus Cristo entre, quem tem autoridade. Uma coisa boa, igreja. João 3,16 é o porteiro abrindo a porta, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que está acontecendo aqui? Ele está enviando a porta, Ele está abrindo a porta, Ele está nos dando uma oportunidade de ter uma vida abundante. Olha que coisa linda. As ovelhas ouvem a sua voz. Então Cristo entra pela porta, o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz. Isso daqui tocou no meu coração de uma maneira assim, muito positiva. Que em nome de Jesus, pela graça e pelo Espírito Santo de Deus, você vai ouvir a voz do bom pastor. Você vai discernir a voz do bom pastor. Alguns momentos de libertação, de oração, eu cheguei a fazer até isso em aconselhamento. Você orar com a pessoa e levar aquela pessoa a entender por que ela está pensando e vivendo algumas coisas. E depois disso, você pergunta o que o diabo diz para você. O Espírito Santo vai trazendo aquela tona, vai revelando. Quantas mentiras do diabo você ouviu, você creu e você se apegou. Que voz que você está ouvindo? É importante, igreja, discernir isso. Veio uma voz contrária aos princípios de Deus, joga fora. Ah, Laís, você não vai dar certo. Demônio, cala a boca. Eu sou filha de Deus, a promessa de Deus é minha, eu sou uma geração abençoada. Em nome de Jesus eu já dei certo, a minha vida é abundante. A gente precisa gerar essa habilidade. A gente precisa colocar o diabo para correr. Se entrar um cachorro, que não seja o teu, é claro, dentro da tua casa, algum animal, o que você faz? Oi, por favor, saia daqui. Mas sai! Ó, saiu até uns 3 demônios já saiu agora nesse. Quero assustar. Você põe para fora, igreja, você põe para fora. Vem pensamento ruim, vem voz que não é de Deus. Você põe para fora, você espanta, falando que eu não vou ter uma vida abundante. Eu tenho certeza, pela experiência,
Que tem pessoas aqui, onde o diabo está falando nesse exato momento, essa palavra não é para você, eu tenho certeza. Se eu pedisse para levantar a mão aqui, uns 15 que tivesse coragem, levantaria a mão. Mas uma esperança arde no meu coração com essa palavra. As ovelhas vão ouvir a voz do bom pastor. Essa voz do diabo é para te prender, essa voz do diabo é para te matar, essa voz do diabo é para te destruir. Não é Deus falando. Deus é teu pai. O que teu pai fala para você? Ei, filho amado, bem sei os pensamentos que tenho para você. Lembra de Deus falando lá em Isaías? Que são pensamentos de bem e não de mal, para lhe dar o futuro que você espera. Essa é a palavra de Deus. Buscai ao Senhor, deleita no Senhor, e Ele atenderá ao que deseja o teu coração. O Senhor é teu pastor, nada te faltará. Ele vai colocar você sobre uma mesa, Ele vai te honrar, vai ter óleo sobre a tua testa, vai ter cálice transbordante na tua mão. Essa é a palavra de Deus para os filhos. Tudo ao contrário disso é a voz do diabo, e o diabo vai se calar em nome de Jesus. Nós precisamos discernir, entender essa voz. Aleluia, glória a Deus. Estou muito feliz com o que Deus está fazendo essa manhã aqui. Aleluia, glória a Deus. Oh Jesus, Jesus. Você vai discernir a voz de Cristo, eu garanto. Você já está discernindo, você já está ouvindo, Jesus já está te chamando. Jesus chama as ovelhas pelo nome, identidade. Tem nada mais precioso do que você ouvir o seu próprio nome. Luiz, para mim, Fábio, Marli, Gumer. Ele chama pelo nome. O que o nome é? O nome é a sua identidade. O nome é a sua identidade. Se eu falar para você, olha Marli, já vem a imagem da Marli na tua cabeça, já vem a pessoa da Marli na tua cabeça. O nome é a nossa identidade. Por isso que é importante também, pais aí, escolherem nomes bons para os filhos. Não escolham Barnabé, Barnabé está guardado. Barnabé é um nome lindo, eu sei, não escolham, escolham outros. Teófilo eu já gastei, se quiser gastar agora está com vocês a conta. Mas nomes bons, nomes que exaltem Jesus, o nome é a nossa identidade. O que Cristo nos faz? Ele nos chama pelo nome. Ele nos chama pelo nome. Isso é maravilhoso. Ele chama as ovelhas pelo nome, porque você tem um propósito. Chris Vallotton diz assim: você nasceu para ser uma resposta de Deus para um problema do mundo. Você nasceu para ser uma resposta de Deus para um problema do mundo. Sua vida é uma solução e não um acidente. Oh, Jesus. Aleluia. Você não está aqui por acaso, Deus tem um propósito para você. Você está nas mãos de Deus, você é ovelha dele, você tem uma identidade nele, você tem um caminho nele, você tem um futuro nele. E tudo que diz o contrário disso é mentira de Satanás. E para de ouvir essa voz. Não ouvir a voz de Deus. Deus está chamando você para uma vida abundante, uma vida cheia dele. O inimigo tenta te convencer que você é órfão, mas o Espírito Santo está sempre lembrando que você é filho amado, herdeiro de todas as promessas. Oh Jesus, Jesus faz tudo isso com você. Agora vai chegar a parte mais desafiadora. Jesus chegou no aprisco, o ladrão foi embora. Glória a Deus. Depois que o ladrão foi embora, Jesus chegou porque o próprio Deus abriu a porta. Ele entrou pela porta principal. Depois que ele entra pela porta principal, ele chama as ovelhas pelo nome. Ele dá identidade para cada uma, ele dá um propósito. E agora, o que Jesus faz? Qual que é o próximo passo? Ele leva as ovelhas para fora do curral. Elas estão todas dentro do curral. Gente, para viver a vida abundante que Deus tem para nós, você precisa ter coragem de sair do curral. Você precisa ter coragem de sair do aprisco. Você precisa ter coragem de ouvir a voz de Jesus quando Ele está te chamando para lugares que não fazem parte dos lugares onde você se sente confortável. Jesus vai te chamar para alguns ambientes que você tem medo. Jesus vai te dar alguns desafios que você vai achar que você não consegue cumprir. Deus vai te colocar em lugares que você nunca imaginou. Deus vai te levar a ações piedosas que você nunca imaginou ter.
Deus vai quebrar muros e fortalezas na tua vida que você se acostumou a construir. Ele vai falar: vem, 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 vem comigo, vem, vem, vem. Ele vai começar a nos levar. E lembra do rio de Deus? Você vai indo e a água está nos artelhos, aí todo mundo tem coragem, você vai, as águas estão nos joelhos, você vai, as águas estão nos lombos, mas chega um momento em que o profeta ele tem que mergulhar no rio de Deus. Igreja, não tem vida abundante no Senhor sem mergulho, sem envolvimento total, sem entrar nas profundas águas do Espírito Santo. Não dá para viver na superfície, não dá para viver na mesmice. Você precisa ter coragem de sair de uma vida medíocre com Deus, de uma vida medíocre na tua família, de uma vida medíocre na tua história, para viver a vida abundante que Jesus Cristo tem para você. Ele não tem apenas vida. No aprisco você já tem vida, você já está protegido, mas não é apenas vida, é vida abundante, é mais, é alegria completa, é toda a sorte de bênção espiritual das regiões celestiais, é ser abençoado em todas as formas, de todas as áreas, é testemunhar o sobrenatural como uma realidade do nosso dia a dia. A gente precisa acordar com sede do sobrenatural, crendo que Deus vai fazer infinitamente mais e além daquilo que pedimos e daquilo que pensamos. Essa é a vida abundante que Cristo tem para nós. Jesus Cristo vai na frente, Ele nos chama para fora. É preciso ter coragem, que é o ponto diferencial. Muitos são salvos, muitos conhecem Jesus, mas muitos não têm coragem. É difícil para alguns entrar num projeto de discipulado, ter coragem de conversar com alguém e confiar em alguém e participar disso. É difícil para alguns fazer parte de uma igreja quando eles já foram muitas vezes machucados. É difícil para alguns perdoar depois que você foi traído. É difícil para alguns começar um novo negócio depois que você faliu 3, 4, 5 vezes. É difícil começar um novo relacionamento depois que você foi machucado, abusado, ferido naquele relacionamento. É preciso coragem. Porque Jesus Cristo vai te chamar para ir além. Ele vai te chamar para fora do aprisco. Ele vai levar as ovelhas para fora. Mas para fora tem lobo? Tem. Mas para fora tem vale da sombra da morte? Tem. É fácil ir para fora do aprisco? Não. Mas você vai continuar na presença do bom pastor. Você não vai sair nunca da presença do bom pastor. E se eu passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e teu cajado me consolam. No vale da sombra da morte, no medo, no passo de coragem, quando você dá o passo em fé para depois ter o chão, é aí que entra o consolo do Espírito Santo. É aí que nós vemos que Jesus, o nosso pastor, nunca nos abandonou, nunca estivemos sozinhos. E uma coisa que mexeu no meu coração profundamente, quando Jesus ele te chama para fora, ele pega as ovelhas, ele não fala assim para as ovelhas: olha, vai. Ele vai primeiro, depois que ele vai, as ovelhas vêm atrás dele. Isso é muito precioso, igreja, da gente pensar que Jesus não vai nos levar para nenhum lugar onde ele já não esteve antes. Ele foi nos lugares mais perigosos, nos lugares mais tenebrosos, mais amedrontadores. Ele foi até o inferno por você. Se você está passando por uma dificuldade, por uma luta, tenha certeza que antes de você chegar lá, Jesus Cristo, Ele estava lá abrindo o caminho para você. Ele nunca te abandonou. O pastor vai na frente, o pastor vai abrindo o caminho, o pastor vai com o seu cajado, as ovelhas vão seguindo o pastor. Você está saindo, você está saindo do seu lugar de conforto, do seu comodismo, da sua mediocridade espiritual, mas você está indo agora para o lugar onde Deus está te chamando. Isso tocou muito minha vida, porque em tudo que eu passei, uma convicção ardeu profundamente no meu coração, que Jesus Cristo estava nos lugares mais terríveis antes de eu chegar naqueles lugares. Eu estava buscando a cura e vocês estavam comigo. Nós somos um nisso. Amo muito vocês, fazem parte da minha história de vida. E quando eu recebi profecias, eu recebi revelações. Deus usou os profetas dele para falar comigo. E uma coisa que Deus mostrou foi a cirurgia, foi a operação, foi a sala.
Sabe o que era recorrente nas visões? Lembra da pastora Marli, Mansueli, diaconisa Andréia, que era comum? Olha, eu estou vendo a sua sala de cirurgia, e sabe quem estava na cirurgia? O bom pastor. Sabe o que é profundo disso, igreja? Ele estava na minha cirurgia antes de eu estar. Ele entrou na minha sala de cirurgia antes de eu entrar. Eu fui para o vale da sombra da morte, mas eu não estava sozinho. A vara e o cajado do Senhor me consolaram. E é isso que eu quero trazer para vocês, igreja. Já seria espetacular se eu tivesse morrido naquela sala, seria incrível, porque eu iria para Cristo. Mas Cristo, muitas vezes, na sua graça, no seu poder, na abundância dos dons espirituais, Ele nos leva a um lugar de milagre. E eu desejo, eu quero e eu profetizo sobre toda a igreja esse lugar de milagre. Deus não apenas me salvou daquele lugar, mas Deus me deu uma vida abundante. Eu creio na minha cura, eu ainda estou fazendo os exames, eu estou no processo. Sabem como que é? Mas pela fé em Deus, e aquilo que eu estou vivendo hoje, que eu estou sentindo hoje, eu nunca estive tão bem, eu nunca estive tão saudável, eu nunca estive tão feliz, eu nunca estive tão completo, eu nunca estive vivendo tão abundantemente, porque no lugar da minha aflição, Jesus Cristo foi antes de mim e não me desamparou. Então nós não podemos ter medo, nós não podemos duvidar daquilo que Ele vai fazer, daquilo que Ele vai construir na nossa história. Às vezes, aquilo que nós passamos não é um ambiente de morte explícito assim, mas é uma crise, é uma humilhação, é uma dificuldade, é um relacionamento quebrado. Jesus já esteve nesse lugar. Você está sendo traído, Jesus já foi traído. Você está sofrendo, Jesus já sofreu. Você está com dor, Jesus já teve dor. Você está se sentindo abandonado, Jesus já foi abandonado. Em todos os lugares onde você possa estar, Jesus já chegou lá antes de você. Esse é o teu pastor, igreja. Não há condição da gente viver com medo quando o nosso bom pastor nos promete vida abundante. Ele demonstra que ele tem autoridade. Isso daqui teologicamente é incrível, porque Deus, Ele não pode morrer. Todas as coisas são sustentadas debaixo da glória de Deus. Mas Jesus Cristo morre, não morre? Eu acho que a revelação mais assustadora da Bíblia é essa: Deus morreu. Aquele que criou o universo, que sustenta todo o universo, pela sua voz morreu. O que era para ter acontecido na hora que Jesus morreu? Todo o universo se despedaçar. Mas Deus dá uma permissão para ele, como a gente acabou de ler. Eu dei uma permissão para você entregar a sua vida. Mesmo você sendo Deus, você vai ter uma permissão para morrer. Na hora que Jesus morre, o véu se rasga. Há um terremoto, toda a terra fica repleta de escuridão. É a natureza olhando, Deus morreu. Mas Jesus Cristo ressuscita dentre os mortos. Jesus Cristo vence a morte. Jesus Cristo, Ele não é morto pelo lobo que matava, roubava e destruía. Não, Ele não é morto por aquele lobo. Ele ressuscita, Ele destrói, Ele esmaga a cabeça de Satanás. E tudo isso para quê? Para João capítulo 10, verso 10, ele poder dizer a plenos pulmões: o ladrão veio sim, para roubar, para matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Receba, igreja, vida em abundância, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você pode se levantar, declarar: eu creio, eu recebo, a minha vida é abundante, em nome de Jesus. Eu recebo os milagres, eu recebo a provisão, eu recebo a bênção, eu recebo a cura, eu recebo os milagres, eu recebo o extraordinário, em nome de Jesus. Toda mentira do diabo seja calada nesse lugar, porque o bom pastor está chamando as suas ovelhas. Aleluia! Eis-me aqui, bom pastor. Me leva, bom pastor, me leva para onde o Senhor desejar. Glória a Deus, glória a Deus. Eu te convido a louvar e a orar. Oh Jesus, debaixo dessa citação aqui do Tozer, que ele diz: talvez seja necessária uma fé mais pura para louvar a Deus pelas bênçãos ainda não realizadas,
do que por aquelas que já desfrutamos ou que desfrutamos agora. Eu te convido a viver essa fé mais pura, que é louvar e agradecer a Deus, não pelas bênçãos que você recebeu, pelas bênçãos que você vai receber, em nome de Jesus. Aleluia, igreja, Deus abençoe.